conceitos básicos, né? Algumas coisinhas que a gente precisa relembrar antes de começar a falar do analisador em si e daqueles parâmetros que estão sendo apresentados na tela. Primeira coisa importante de se lembrar: quem participa na comunicação Profibus? Precisa estar bem claro isso. Mestre classe 1, um mestre classe 2 e eu tenho escravos. Quem que é o mestre classe 1? Aquele equipamento que é responsável pelo controle do processo. É ele que ordena a troca cíclica de dados entre o controlador, entre a CPU, que é o mestre classe 1, e os escravos que estão na linha de frente atuando e recebendo informações do processo. Quem que é o classe 2? Usualmente uma ferramenta de comissionamento, uma ferramenta de engenharia. Então ela entra aciclicamente, de forma esporádica, para fazer um diagnóstico, para fazer uma configuração. E utiliza os protocolos DPV1 e DPV2. Ela entra na rede como um mestre, então, só que ela não faz a troca de dados cíclica. Então ela entra com essa categoria que é o mestre classe 2. Posteriormente, a gente tem aqui o escravo. Quem são os escravos na minha rede? Os escravos são os dispositivos passivos, aí o nome escravo, que reagem à instrução do mestre, reagem à instrução da CPU. Eles são os dispositivos que estão na linha de frente do processo. Uma remota de I/O, drive, soft starter, relé, válvula, transdutor, encoder e tudo quanto é dispositivo que você possa ter comunicando e atuando no seu controle. Tá? São os dispositivos que atuam e fazem a parte de sensoriamento, que recebem informação do processo. Eles são escravos e eles respondem passivamente ao mestre classe 1. O mestre classe 1 é quem coordena essa comunicação. A troca de dados é feita nesse formato, né? Mestre-escravo. Então eu tenho um Profibus DP classe 1, perguntando, responde. Pergunta, responde, pergunta, responde. Troca token, caso haja um segundo mestre. Esse mestre realiza uma troca de dados acíclica, faz o que ele tem que fazer com o escravo dele, retorna, devolve o token para o mestre classe 1. Caso este equipamento classe 2 não exista na rede, o mestre classe 1 fica trocando o token entre ele mesmo. Tá? E a comunicação segue. Pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. O que compõe esse tempo total aqui, entre todas as perguntas e respostas de todos os mestres conectados à rede Profibus? O tempo de ciclo. O tempo de ciclo daí determina o tempo total que um mestre atualiza as variáveis de todos os equipamentos. Entre outras coisas, isso aqui o tempo de ciclo é alterado pelo número de escravos, pelo número de mestres, comprimento da rede, número de repetidores, links de fibra ótica, baud rate da rede, então a taxa de comunicação. Todos esses fatores alteram o tempo de ciclo da rede. O que é legal saber esse conceito? Se o seu processo precisa de um determinado tempo de resposta para tomar uma ação de controle, para garantir que o processo seja eficiente, eficaz, seguro para máquinas e equipamentos e pessoas, você tem que garantir que o tempo de ciclo da rede entregar variáveis atualizadas esteja adequado a esse tempo do seu processo. Então não existe um tempo de ciclo padrão fixo que é bom para todo mundo. Ele tem que atender às demandas do seu processo produtivo. Tá? Muito importante lembrar desse conceito aqui. O conceito de retentativa ou retry, muito conhecido também como retry, é simplesmente o mestre está perguntando para o escravo, por alguma razão a pergunta não chegou ou a resposta não voltou. Quando isso ocorre, o mestre envia um retry, ou seja, ele tenta novamente falar com aquele escravo. Essa nova tentativa é o retry, a retentativa. Esse parâmetro, esse limite de quantas vezes a CPU tenta falar com o escravo, ele é determinado por projeto, então você determina isso na configuração da sua CPU, na hora que você faz a parametrização da rede, e ele também pode afetar o tempo de ciclo que nós falamos no slide anterior. Se você está tendo, por exemplo, muita interferência eletromagnética, que está sendo simbolizado por esse raiozinho aqui, a comunicação vai ser perdida por algumas vezes, e isso toma um determinado tempo. Pode ser mínimo? Pode, mas precisa tomar cuidado que a configuração desse limite de retry, ele não pode ser
indiscriminado. Ah, Luiz, aqui eu consigo colocar 15 na minha CPU, vou colocar 15. Precisa tomar um cuidado porque esse tempo pode ficar bastante elástico e flutuar bastante. Tá? Então, na hora, essa CPU aqui está configurada com um limite 3. Como que acontece isso? CPU pediu um dado, não chegou. Deu um retry, 2 retries, 3 retries, não chegou. Aqui ocorre de fato a perda de comunicação e a CPU entende. Esse escravo está fora. Vou para o próximo, até que no próximo ciclo de varredura, a CPU peça o diagnóstico e veja e confira se aquele equipamento está disponível para comunicação na rede ou não. Então aqui o limite retry está em 3 e após ocorrer essa sequência de falhas, o mestre entende que o escravo entrou em falha. Então falamos um pouco de tempo de ciclo, um pouco de retentativa, falamos agora um pouco de diagnóstico. E o que é o diagnóstico? Aqui é interessante. Isso aqui, ele é uma informação enviada pelo escravo, usualmente relacionada a problema dele, e não é um problema de rede. Tá? Então o pessoal confunde muito e utiliza muito o diagnóstico como um parâmetro para diagnosticar falha de comunicação. Por exemplo, se um drive ou se uma remota está com problema de subtensão, era para ser alimentado com 24 volts e a cabeça de rede ali está alimentada com 12. Ele pode enviar um subtensão. Um drive pode enviar um diagnóstico de sobrecorrente, sobretorque, né, sobrecarga. Isso não tem nada a ver com a rede. Ele utiliza a rede para diagnosticar um problema do ativo em si. Então é interessante aqui separar isso. O diagnóstico é um problema relacionado ao escravo. E aqui a gente descreve um pouquinho do que tem nesse pacote de diagnóstico, né? A gente começa pelo ID number. Na troca de dados normal, você espeta o analisador de forma passiva, ele não vê essa informação de quem é o equipamento. Você vê quem é o equipamento, ou utilizando um S-Classe 2 e de fato interferindo na comunicação, entrando na comunicação, ou então de forma passiva, quando ocorre uma falha, uma parametrização, um diagnóstico do equipamento. Tá? Aí aparece o ID. Com o ID, que é um hexadecimal, você consegue saber quem é o equipamento. Tá? Então vem um hexadecimal, se você tiver o arquivo GSD carregado no seu analisador, ele consegue pegar aquele hexadecimal e transformar em texto no nome do fabricante e modelo do qual é aquele dispositivo. Tá? O GSD também indica se o escravo está reservado a um mestre, qual o endereço dele, quais as falhas de parametrização e configuração e se os modos sync e freeze estão habilitados. Tá? Pessoal, aqui a gente não vai detalhar, não vai entrar a fundo em cada uma dessas coisas, tá? Essas informações são passadas nos nossos treinamentos também, Profibus, tá? É muito importante inserir os GSDs nas ferramentas de análise, nas ferramentas de monitoramento. Aqui estão os diagnósticos estendidos dos equipamentos. Então, se o fabricante teve o cuidado de implementar ali uma informação mais detalhada para que o usuário possa fazer um diagnóstico preventivo ou corretivo do seu equipamento via rede, você precisa do GSD para isso. No Profibus existem uma série de diagnósticos que são padrão do protocolo. Basicamente, todo mundo tem que falar. E existem os diagnósticos que são estendidos. Eles são um cuidado adicional do fabricante. Esses diagnósticos passando pela rede, as ferramentas de análise, o TS analisador consegue capturar isso. Se você tiver o GSD inserido ali, ele além de capturar, ele abre o GSD e te traz essa informação pronta em texto, sem que você precise ficar consultando manual, suporte e qualquer outra documentação do produto em questão. Já vem em texto e vem pronto para você fazer uma ação de corretiva ou de preventiva. Falando agora um pouco também do conceito de segmento Profibus, que muita gente confunde essa informação. Primeira coisa, segmento Profibus você vai poder colocar até 32 dispositivos, tá? Contando as informações, todas as interfaces que estão nas pontas. Tá? Ele é feito para expandir a rede Profibus. Como? Expandir em número e expandir em comprimento. Ah, Luiz, mas aqui a gente tem uma rede com 100 metros, 30 equipamentos e eu tenho 3 repetidores. Precisava disso?
Não, tá? Muitas vezes, esses equipamentos como repetidores e links de fibra ótica são utilizados para contornar problemas, tá? Então, precisa ter um cuidado tremendo com isso, tá? Eles são feitos para, originalmente concebidos para expandir a rede em número de equipamento ou então em comprimento. Vamos lá, vamos supor que nós temos uma rede com 60 inversores de frequência e ela trafega por 500 metros. E eu configurei a taxa de comunicação em 1.5 megabits. 1.5 megabits eu posso ter até 200 metros por segmento. E no Profibus, sempre até 32 dispositivos. Numa rede dessa, eu vou ter que ter, por exemplo, eu posso ter 25 drives, um repetidor, mais 25 drives, um repetidor e os últimos 10. Eu completo meus 60, vou precisar ter 2 repetidores, tá? Pelo menos um repetidor, mas você pode ter uma margem de segurança. Quando a gente pensa aqui que eu vou precisar ter 500 metros e eu estou aquela taxa de comunicação, obrigatoriamente eu vou precisar ter 2 repetidores. Pelo número de equipamento, não. Pelo comprimento, sim. O segmento, ele é feito ali ele é um pedaço da rede que a gente costuma falar. É um pedaço da rede com as mesmas características elétricas, sendo bastante prático. Se eu pegar um multímetro numa ponta e na outra, aquilo lá vai dar continuidade, porque é um barramento em si. O que isola isso? Um repetidor. Se eu pegar um multímetro, colocar no condutor A de um lado, do outro e tentar medir continuidade, não vai dar, porque eles fazem um isolamento galvânico. Daí aqui entra um ponto super interessante. Repetidores, a gente colocou alguns exemplos. Um repetidor Siemens aqui, um link de fibra ótica da Hirschmann e um acoplador super utilizado da Pepper, DPPA. Aqui, no repetidor, ele faz um isolamento dos sinais. O aterramento não é isolado. Então tem que tomar muito cuidado se você quiser, por exemplo, isolar áreas com diferentes potenciais de terra. Para isso, você tem que passar, por exemplo, por um link de fibra ótica. Porque aqui vem a conexão em cobre, então tem um cabo elétrico, e aqui sai fibra ótica. Então aqui sai luz, zero de conexão elétrica. Então se eu quiser conectar 2 áreas da minha planta que não estão equipotencializadas, eu posso fazer essa conexão de forma segura utilizando um link de fibra ótica. Por que a gente está falando disso? Porque eu falei algumas vezes aqui, estes equipamentos isolam os sinais, eles repetem os sinais. Não é só um repetidor que repete o sinal. Um link de fibra ótica e um acoplador DPPA também fazem isso. Eles pegam aquilo que está chegando de um lado, entendem, interpretam e jogam isso para o outro. Ah, Luiz, vai funcionar igual um switch que tem lá em Profinet? Não, porque lá em Profinet, por exemplo, os switches, eles filtram se alguma coisa chegar errada aqui. Então, se chegar alguma coisa errada numa porta Ethernet, aquele pacote é conferido, se ele tiver com problema, ele já é descartado. No Profibus, os equipamentos realizam uma simples repetição elétrica, tá? Então, aqueles zeros e uns que são interpretados de um lado, são recriados, são revividos, são reconstituídos do outro lado. Então, um sinal que chega ruim ou com a tensão baixa deste lado do repetidor, ele é revivido para esse lado aqui. Ele é recriado. Ele não é reaproveitado. Chega um determinado sinal, existe uma interpretação aqui e ele é recriado do outro lado. O que isso impacta na nossa análise de rede? Na hora que eu espeto o analisador deste lado do repetidor e vejo um determinado sinal elétrico, esse sinal ele é totalmente diferente do sinal que está embaixo. Então, aqui é uma informação. Aqui do outro lado é outra informação elétrica que nós teremos. A mesma coisa quando a gente está analisando de 2 lados de um link de fibra ótica. Então, se eu estou analisando desse lado, transforma em luz, lá chega a luz do outro lado, transforma em cobre, o sinal elétrico de um lado do link de fibra ótica e do outro, ele é totalmente isolado, totalmente distinto. O que é importante saber isso? Se eu estou analisando de um lado do repetidor ou do link de fibra ótica,
ou então do acoplador DPPA e vejo que um determinado dispositivo está com um sinal de tensão baixo. Isso, ou então, está bom. Vamos pensar o pior caso. Eu estou olhando aqui, o endereço 34 está ótimo, o sinal. Eu estou olhando especificamente no segmento no qual o 34 está conectado? Se eu não tiver, pode ser que eu esteja com aquele problema mascarado por repetidores, links de fibra ótica e acopladores DPPA. Tá? E foi ótimo esse termo, porque muitas vezes se utiliza esse tipo de ferramenta para mascarar, de fato, para contornar um problema que às vezes não vai ser resolvido, é mais complexo, ou está paliativo ali até que se tome uma ação quando tiver uma parada programada da planta. Então tem que tomar um pouco de cuidado na análise. Tá? Muitas vezes, quando é feita a parte física, o pessoal não se atenta a isso. Tá? Toda análise de meio físico Profibus tem que ser feita segmento a segmento. Luiz, você falou muito de DP aqui e não falou de PA. Como que vai ser no PA? Idêntico. A cada cartão aqui do meu acoplador, eu vou fazer uma análise PA. Porque os meios físicos do canal 1, 2, 3 e 4, por exemplo, neste acoplador, são galvanicamente isolados. Então, o sinal que está ruim num determinado canal é diferente do sinal do outro. Então, aqui precisa ser feito também a cada um dos segmentos Profibus PA. Quando a gente fala de PA, especificamente ainda, eu tenho que fazer as análises, eu deveria, ou é muito recomendado, que se faça as análises depois nas pontas, né? Da sua caixa de junção, do seu segment protector, para garantir que você tenha aquilo que é no tronco e aquilo que é no cabo que está indo direto para cada um dos instrumentos. Tá? Colocamos uma topologia aqui bastante simples, mas que já ilustra a situação que foi explicada anteriormente. Aproveitando, essa já é uma topologia que pode ser desenhada direto usando o TS analisador, que disponibiliza os equipamentos e você faz as conexões como um as-built da sua rede. Tá? Muito mais simples que um formato de um CAD ou alguma coisa do tipo. A ideia é que eu tenho um mestre, colocamos aqui o nosso sistema de monitoramento, alguns escravos, um acoplador, continua até um link de fibra ótica. Aqui eu tenho um segmento de rede. O sinal elétrico que está desse lado é o mesmo que está desse lado? Vamos lembrar um pouquinho daquela ideia do multímetro. Se eu colocar o multímetro no A aqui, se eu tivesse um cabo bem comprido, puxasse para cá, vai dar continuidade? Não. Aqui chega em cobre, é transformado em luz, volta em cobre. Então isso aqui tem um isolamento. E nesse caso, não só dos sinais, como também do aterramento. Cheguei desse lado, estou no meu segundo segmento da rede. Passei por um repetidor. O sinal que está aqui do escravo 96, ele é lido com fidelidade aqui quando eu conecto no escravo 8? Não. O sinal do escravo 96 que eu estou lendo aqui conectado no escravo 8, ele não é o sinal do 96 e do 99. Ele é o sinal, ele é a lógica desses dois repetida pelo repetidor. Então, se eu estou olhando o sinal a forma de onda desses dois equipamentos aqui, eu estou olhando, na verdade, o sinal do repetidor. E isso já é uma dica muito importante. Quando a gente fizer esse tipo de conexão, você vai ver, por exemplo, nos gráficos de barra, que se um determinado segmento, todo mundo está com a forma de onda igual, pode ter certeza ou pode ter uma boa clareza. Muito provavelmente todos aqueles escravos, todos aqueles instrumentos, todos aqueles dispositivos estão atrás de um repetidor, de um hub ou então de um link de fibra ótica. A mesma coisa se faz aqui, pessoal. Estou no Profibus DP, transformei para o Profibus PA. Eu tenho que fazer a medida do sinal PA aqui também. E, idealmente, nos troncos, tá? Nos cabos aqui até os instrumentos. No Profibus PA, mais ainda porque o meio físico é diferente. Tá? Então aqui a gente está falando de RS485, aqui nós estamos falando de Manchester.